eu sou a favor, hoje, acho que é uma necessidade adequar o calendário europeu para um modelo. Se bem que tem o Platini, é candidato, o Platini já deu declarações que podem ser achadas em várias revistas aí europeias. No dia que ele for presidente da FIFA, ele vai lutar pela mudança do calendário, para um calendário como nós usamos o nosso aqui. Amanhã é 2015, vira presidente da FIFA, a gente muda e lá vem o Platini mudando outra vez. Claro que ele vai ter a resistência de muitas ligas, mas quem no inverno, por exemplo, a Alemanha vai com ele, os países nórdicos vão com ele. Das 53 federações ele pode ter muitos adeptos. Inclusive, numa dessas viagens que eu fiz em 2011, para aqueles 4 jogos lá da Copa do Rei, eu perguntei para o cara da UEFA que eu conheci. Ele falou, eu cuido disso na UEFA. Eu falei, uau. E ele me confirmou que é um interesse. Agora, como me disse que o Bin Hammam ia ganhar a eleição também, porque sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Até o Blatter pegar o Bin Hammam e falar assim, olha o que ele está fazendo. Mas eu sou favorável porque não dá para ficar parando para a Copa América, para a Copa do Mundo, você para o Brasileirão. Acho que tem que adequar, tem que ter menos jogos, não dá para jogar, quando a seleção joga, não dá para ignorar isso. A gente tem que ter um calendário que possa criar esse novo futebol e não ter nojo do futebol. O calendário hoje, olhe, preste atenção que é o brasileiro. O brasileiro jogou 5 rodadas, depois em julho ele tem mais 33 e a Copa do Brasil. Gente, 33 e a Copa do Brasil é para acabar com o clube, é para acabar com os caras. Vocês acham que o Zé Roberto vai jogar todos esses daí? Não aguentar. Com os 38 o cara vai voar. Chega uma hora que não aguenta. O Seedorf não aguenta, já falou isso. Então, eu entendo que no momento eu adequaria, acho que é uma necessidade, porque o que acontece com o Atlético Mineiro, o êxtase de conquistar a Libertadores é punido porque ele tem um Brasileirão na quarta. No domingo, na quarta, no domingo, e não se recupera porque o estresse, a intensidade de uma conquista como essa, precisa de um tempo para baixar a adrenalina e voltar a crescer. Só que ele tem jogos do Brasileirão, e vários jogos, e tome pancada, e isso pode comprometer o sonho de todo torcedor do Galo, que é ser campeão do mundo, porque os caras vão ter que jogar para tirar o time do buraco. Então eu sou favorável, e acho que era essa a pergunta, né, do calendário. O fim dos regionais também era a pergunta. É uma questão, aí tá, para acabar com os regionais, o Inter, o Grêmio, o Corinthians, o Palmeiras, o Vasco, o Cruzeiro, o Atlético, eles vão ter que entender a importância deles. É muito fácil chegar, acabou o regional, dane-se, Caxias, Juventude, todas as 6, você não pro lixo, não é por aí. Eu entendo que existe uma responsabilidade com esses clubes. Agora, como é que nós vamos lidar com isso? Não tem o regional estadual, mas tem essa responsabilidade. Como é que os grandes vão olhar? Então, eu acho que existem modelos de calendário, e está provado, eu olho lá pelo de São Paulo. O grande não está salvando o pequeno. Esse modelo que está aí é o modelo que as federações pregam, que salvam os pequenos, mas eles estão enterrando lentamente os pequenos. Então, na verdade, é uma falácia, é uma mentira. E, gente, federação ninguém precisa. Uma pergunta aqui para o Amir, a gente está com tempo escasso, mas dá para fazer algumas perguntas aqui ainda. A classe C sendo um alvo a ser alcançado, como aproximar de um clube que pratica o aumento gradativo no preço de ingressos e uniformes? Essa é uma ótima pergunta, porque é o seguinte, a classe C, ela não tem condições de ficar comprando ingresso de R$150 e camisa de 200 e tantos reais. Então nós temos que pensar, se nós queremos esse público, o que nós vamos ofertar para ele. E aí eu volto novamente à Europa. Sei que parece meio chato, mas assim, eu tive algumas experiências, numa viagem que eu fiz em 2009, que chamou demais a atenção. Eu estava no estádio do Chelsea, Stamford Bridge, na loja do Chelsea, e eu vi camisas por 10 libras, 15 libras. Cheguei para o cara da loja e falei assim, tem alguma coisa errada com esse preço. Por que vocês vendem tão barato uma camisa da Adidas, né? Uma camisa de primeira, não de jogo, uma polo, de treino e tal. E o cara me respondeu, essa é a forma que nós utilizamos, pegamos camisas já que estão saindo de linha, ou que já saíram de linha, baixamos o preço de forma radical para evitar que o cara compre qualquer coisa do Chelsea na rua, que também custa 10, 15 libras. Então, ele não está tendo lucro, mas ele está prendendo esse cara. Você não vai ter camisa de 30, 40 reais, que não seja aquela de algodão que lavou 2 vezes, foi pro lixo, aqui no Brasil. Então nós temos que repensar esse modelo. A questão dos ingressos, a solução é parcelamento.
Então o cara é apaixonado por futebol, não dá para pagar por R$120 por jogo, mas se você ofertar um season ticket mais adequado a essa realidade, você consegue fazer com que ele vá. E se ele não pode ir a todos os jogos, pacote de ingressos, 2, 3 jogos, não sei. Estamos aqui, temos que estudar para ver o modelo, mas o que nós temos que pensar é o seguinte: a classe C vai ao shopping e não gasta pouco no shopping. Tudo bem, ela não faz isso todos os dias, nem todas as semanas, mas ela faz isso. Ela leva o filho para comer no McDonald's, leva no cinema, compra, né, um presentinho para a criança, porque essa é a alegria desse pai que está conseguindo, né, ascender socialmente. Então, o futebol não pode se isolar, ele tem que integrar esse público também ao consumo e, na minha opinião, na hora de negociar com uma empresa de material esportivo, sentar e falar claramente para ela: eu não quero camisa de R$200, não, eu não fecho com você, então, se você não fizer. Então é o seguinte: camisas populares eu não faço Nike nem Adidas, eu vou na China, eu compro, eu produzo, eu boto uma marca que alguns clubes têm, né, uma marca minha mesmo. Então a Grêmio Mania é a marca popular do Grêmio a partir de agora. Então tá, Nike, Adidas, Puma, Topper, vocês não vão mais se meter com isso. Você vai ver se eles não assinam e não baixam o preço para vocês. Duas informações. No Camp Nou, os camelôs que vende produtos, a venda de produtos licenciados, todos eles, para camelô. Eu adoro comprar aqueles caras, mas esse é o primeiro. E gasto muito na loja também, que eu curto muito. A classe C é uma obsessão das televisões hoje, seja a Rede Globo, a ESPN, qualquer televisão hoje é uma obsessão. Basta olhar para as programações, o que está acontecendo é uma obsessão. O Amir mostrou ali, independente do número, da quantidade de pessoas em cada uma, no volume de gastos, nos volumes que você mostrou, gasta mais que ela. Estão de olho nela, estão trabalhando por ela. É uma loucura, eu sempre ouço isso direto, a gente conversa e uma série de aspectos, né? Até de como você manda o seu recado. Então não dá para esquecê-la nunca. Posso fazer uma pergunta para ele? Por favor. Só uma perguntazinha para dar uma molho. Hoje, o grande desafio do gestor de arenas é tirar o cara do... É o grande concorrente da arena, é um sujeito que está em casa. Ele monta o bunkerzinho dele, no sofá. Por quê? Porque a grande ascensão socioeconômica do país não foi da classe C para B, foi da B para C. Né? E esse cara da classe C, ele compra uma TV de plasma em 10 vezes, bota o pay-per-view, não sei o quê, chama os amigos e pronto. E ali ele faz a diversão dele. Eu, como gestor de arenas, eu tenho que pegar esse cara e levar ele para o estádio. A televisão não quer. A televisão quer que ele fique lá. Mas a televisão é a que banca o clube. Eu tenho a maior receita minha é da televisão. Quer dizer, a televisão, de uma certa forma, briga pelo mesmo público que eu. Quer dizer, como é que vocês veem esse negócio aí, da televisão e do público de cá? Olha, eu não sei, eu não tenho essa informação, mas eu tenho para mim que o pay-per-view não é um perfil para a classe C. Ele custa caro. Você pagar aí R$50 por mês, né, mais ou menos é o que custa, né, o PFC hoje, dá uns R$600 por ano, é um razoável dinheiro, né, assim. Tem 1 milhão de casas, né, que tem, mais ou menos esse é o número, mas eu acho que essa é a grande dicotomia. Eu acho o seguinte, não é só a questão, nem todos os torcedores que têm pay-per-view ou que estão sentados no sofá têm vontade de ir para o estádio. Alguns têm e outros não. O estádio são 40 mil pessoas, gente. Você tem 200 milhões de brasileiros, não tem lugar nos estádios para ele. O que me assusta é que não temos talvez 5 milhões de brasileiros que vão aos estádios hoje. Tem um dado numa pesquisa do Ibope que fala que nos últimos 2 anos, isso em 2010, né, passaram-se alguns anos, mas os médios não subiram, nos últimos 2 anos, 1% dos brasileiros foram aos estádios. 1% dos brasileiros, você pega 200 milhões, você não tem ninguém indo ao estádio. É a grande minoria. Então tem espaço, na minha opinião, é plural isso, tem espaço para todos. O que o Calçade falou muito bem, e eu defendo também, é a questão do in loco. Você estar lá, vivenciando o futebol dentro do estádio, é uma experiência única. Então é para poucos. Então nós temos que pensar em como trabalhar isso. É uma loucura que nós, até hoje no Brasil, não conseguimos encontrar um modelo para botar 35 mil pessoas que não seja sendo campeão. O único modelo que deu certo até hoje para botar 35 mil pessoas no estádio é o time ganhando. Então nós temos que repensar, estudar, entender, né, esse mecanismo, hoje o perfil socioeconômico e de hábitos, e tentar
traçar, né, uma métrica para ver como é que eu faço para esse cara, o eventual e o cotidiano, quer dizer, aquele cara que foi uma vez no ano e aquele que vai a 40 jogos do ano. Eu acho que essa é a grande discussão, eu não tenho essa resposta, mas me parece claramente que é trabalhar o marketing. Quer dizer, se você não trabalhar o marketing, a relação íntima entre torcida e o clube, você não consegue fazer. E aí eu dou um exemplo que eu vivenciei numa conversa que eu tive com um americano num evento esse ano, que ele comentou o seguinte: o cara que é o worker, né, working class dos Estados Unidos, não tem season ticket, ele está fora desse jogo, ele vê no bar o jogo, mas ele quer levar o filho dele, ele tem o direito de ter o prazer de levar o filho dele a um jogo. Ele não tem muito dinheiro, então ele vai escolher um jogo no ano para levar o filho dele e pagar $100, $100 e poucos dólares para cada um. E aí ele chega para o filho e fala: filho, entra lá na internet e vê que jogo você quer. Você pensa que ele está escolhendo pela importância do jogo, ele vai escolher pelo brinde que vão dar para ele. Quer dizer, o brinde que vai dar para o menino é a decisão do pai do jogo que ele vai. Então, essa é uma boa mensagem, né, para os clubes brasileiros. Tem uma tese minha que é o seguinte: a gente tem muito contato com as pessoas da internet, né? E nós estamos criando uma geração que é inevitável, mas eu entendo que é perigosa. É o garoto que não vai ao estádio, está acostumado a replays, a mil replays, ele joga um jogo no videogame, que é o jogo que o brasileiro que se joga no campo, que é um jogo, sim, né? É vertical, demais, balão. Então, o jogo do videogame é o jogo que ele vê no campo hoje, perigoso, qualidade ruim. Segundo, é um cara que quando vai para o estádio, está perdido. A realidade do estádio não é a realidade dele. Eu percebo isso quando nós que vamos para o estádio, a gente está discutindo com um cara que não vai e que viu 80 replays. Só que se ele for para o jogo e assistir o jogo real, ele não vai encontrar 80 pênaltis, ele não vai encontrar. Mas esse jogo que está sendo mostrado para ele é completamente diferente. Então nós temos dois jogos: o jogo dos videogames e dos replays, que é legal, mas é perigoso, porque essa garotada precisa ter uma experiência real de futebol. A outra é: clube independente é clube perigoso. Clube dependente da televisão é um clube que está na mão. Terrível. Bom, as perguntas que não foram respondidas aqui vão ser entregues aos palestrantes e as principais estarão no site do MGI, como aconteceu no outro segmento aqui do nosso debate. Procederemos agora então à entrega de camisetas e placas relativas ao evento Futebol em Debate. Para os nossos palestrantes, eu convido para a entrega da placa o Milton Camargo, que fará a entrega para o Amir, o Eduardo Magriço, que fará a entrega para o Ricardo, e o Juarez Eichel, que faz a entrega para o Calçade. Inicialmente, a